Vamos comentar nosso primeiro texto bíblico de hoje, que encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 9 e o capítulo 10. Capítulo 9 e o versículo 3 diz assim: Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificaram, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estado de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, ficou fora de si, e disse ao rei: Foi verdadeira a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Então nós vemos que a rainha de Sabá, ela veio visitar Salomão e ela trouxe muitos presentes, muitas dávidas, muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas para Salomão. E Salomão também testou ela com enigma, com perguntas. E ela fez muita pergunta a Salomão. Salomão respondeu as perguntas que ela fez. Então ela também observou, assim, a sabedoria, primeiramente a sabedoria de Salomão. Depois nós vemos que ela viu também a casa que ele edificara, a igreja que ele edificou, o templo também. Ela viu as iguarias, o tipo de comida que era colocado na sua mesa, o assentar dos servos, como os servos se sentavam, como se portavam, o estado dos criados de Salomão, todos eram bem educados, todos tinham um perfil, obedecendo, o estado dos seus criados, as vestes deles, os copeiros, como eles se vestiam, a subida, como eles subiam para a casa do Senhor, tudo isso encantou. Repare que é coisa simples, mas são coisas que as pessoas observam, quando chega numa casa, num reinado, numa igreja, no templo. Ela diz: foi verdade o que me disseram a teu respeito da minha terra, e ainda sobrepujou o que me disseram. Então, meus amados irmãos, nós vamos olhar que as pessoas, quando chegam na casa de Deus e até na nossa casa, para que ele nos tenha como uma pessoa sábia, ele observa muita coisa. Salomão, além da sabedoria, além do templo que ele fez, além da casa que ele fez para Deus, além das perguntas que ele respondeu, ele também foi observado os seus servos, o modo como ele servia, como se vestia, as iguarias, tudo isso foi observado para que ela acreditasse que Salomão realmente era sábio. E ela chegou a dizer que foi muito mais do que ela tinha ouvido falar, não é? Então nós vemos que aqui Salomão também enriqueceu, com muito ouro, com muita prata. Os irmãos vão ver aqui no restante do livro. Diz também Salomão, ele teve 4.000 estribarias de cavalos, 12.000 cavaleiros, e pôs na cidade de carro. E Salomão dominava toda a terra, desde dos filisteus até a terra do Egito, e fez com que houvesse muito ouro e com muita prata em Jerusalém, em Judá, porque ele administrava com muita sabedoria, não é? Então, no demais, nós vemos aqui dizendo, no versículo 29, nos demais, pois Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história do profeta Natã, e o profeta, e nas profecias de Aías, o Silomita, e nas profecias de Ídos, o vidente, acerca de Jeroboão e de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre Judá. E aqui nós vemos que Salomão dormiu com seu pai, com seus pais, que foi sepultado na cidade de Davi. No capítulo 10, nós vamos ver a revolta das 10 tribos. O que aconteceu? Capítulo 10. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazer rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugir da presença do rei Salomão, voltou para o Egito. Então nós vemos que Salomão foi a Siquém, onde todo mundo ungiu ele a rei, e aí nós vemos que Jeroboão, filho de Nebate, que era um foragido de Salomão, que estava no Egito, voltou e que veio ao encontro de Salomão, e fizeram um pedido a Salomão, para que Salomão diminuísse o peso
né, dos impostos que estavam sobre eles, não é? E nós vemos que Salomão foi, conforme diz o versículo 6, e Roboão, né, que Roboão, que era o filho de Salomão, ele foi aos anciãos de Israel e ele contou a eles o que Jeroboão tinha pedido. E eles disseram que se Salomão falasse palavras boas, né, eles seriam servos de Salomão todos os dias. Porém, Salomão deixou o conselho dos antigos, dos idosos, e foi procurar também a opinião de um jovem com quem ele tinha se criado e perguntou a eles: o que é que eu diria ao povo de Israel e a Jeroboão? Ele disse: diga a ele que o seu dedo midinho será mais maneiro do que o dedo grosso, né, do seu pai, que o polegar do seu pai. Então, a partir daí, já mostrou o que ele disse: meu pai te castigou, né? Vamos ver aqui o versículo, né? E nós vemos que ele disse que ia castigar aquele povo com escorpião, né? E a partir daí as palavras foram duras para Jeroboão. Jeroboão e Israel disseram: o que é que temos nós com o filho de Jessé? Não é? Para suas casas, ó Israel. E a partir das 10 tribos romperam o pacto com Roboão, que era filho de Salomão, e seguiram a Jeroboão, que tornou-se rei deles, né? E a partir daí houve um grande conflito, uma grande contenda entre a casa de Jeroboão, que é descendente de Salomão e de Davi, e também sobre a casa de Jeroboão, né, que é um rei que foi o causador da idolatria, da feitiçaria, na casa de Deus, e foi tido como referência para o resto dos reis, daqueles que faziam mal, né? Ninguém fez tanto mal a Israel como Jeroboão, filho de Nebato, não é? Todo Israel, no versículo 16, vendo, pois, todo Israel que o rei não dava ouvido, então o povo respondeu: que temos nós com o filho de Davi? A sua herança ao Israel. E todos foram para a sua casa, não é? Então nós vemos que aí aconteceu o rompimento, né, a divisão das tribos. 10 tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate, e só uma tribo, conforme a palavra de Deus, diz, só uma luz ficou para Jeroboão, descendente, filho de Salomão, que era descendente de Davi, não é? E essa tribo foi a tribo de Judá. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.